Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Didática Trader. Eu sou o Eduardo. Hoje vamos mostrar aí um pouco do que nós operamos ao longo do dia e algo muito importante que é necessário que o trader que esteja querendo aí se profissionalizar, ele entenda e tome isso como uma lição, tá? Que é trabalhar dentro de um viés. Então, veja o que aconteceu. O mercado abriu hoje com um gap grande de baixa, né? Um gap aí de 30 pontos quase, e ele foi evoluindo, tá? Forte na queda. Quando ele iniciou uma tentativa de realizar um pullback, né? Aí que eu pensei? Bom, como ele está muito forte nesta tendência aqui para baixo, então eu imaginei logo, isso daqui é um viés de baixa, tá? Não é uma tendência ainda. Então o que eu pensei? Bom, traçar aqui o Fibonacci, tá? Bem tranquilo, né? O gráfico de 5 minutos rolando. Então, dessa forma, eu já teria aqui projetado meus alvos aí para baixo, tá? E aí o que eu imaginei? Bom, se confirmar que isso é uma tendência de baixa, o mercado ele tende a chegar nesta região dos 50%. Tá? Então eu imaginei, olha, ele vai subir até essa região, chegar aqui eu vou aguardar para que ele deixe para nós aí um gatilho, tá? Deixando o gatilho, a gente entra vendido e acompanha este movimento até a região do 161. Foi o que eu planejei, foi o que eu imaginei se o mercado continuasse aqui subindo, né, chegando até a região dos 50% do Fibonacci, tá? Bom, essa foi uma ideia, tá? Isso daí, pessoal, é o que a gente chama de viés. O mercado está num viés de baixa, e aí se ele fizer isso que eu planejei, isso que eu visualizei e mostrei aqui para vocês, aí sim ele vai confirmar o que? Uma tendência de baixa. Então veja, ele abriu, desce, faz um pullback, deixa um topo mais baixo do que o topo anterior e depois ele vem justamente para romper o fundo e configura-se uma tendência de baixa. Tá? Por enquanto, o que o mercado está apresentando aqui é apenas o viés de baixa. Então, o que eu fiz? Acompanhei o mercado, vou deixar o Fibonacci aqui para vocês verem o que aconteceu certinho. Pronto. Olha só, o mercado foi se desenvolvendo, foi subindo, e aí eu, tranquilo, né? Tudo o que eu tinha planejado na minha cabeça está acontecendo, tá? Só estou esperando o mercado chegar aqui nos 50%, tá? Logo, ele já começa a deixar sombras superiores, e aí eu já fico animado. Opa, deixou aí um candle de reversão. Automaticamente, o que nós fizemos? Entramos vendidos na ruptura da mínima, coloca o stopzinho ali na máxima, tá? Operação tranquila, nosso alvo 161, lá embaixo, tá? Uma operação que, se dá certo, 60 pontos, que é o meu alvo, tá? Bom, isso já várias vezes aconteceu, tá? Que o viés de baixa acaba se confirmando numa tendência e a gente segue tranquilo, tá? Dentro de um estudo, e aí o mercado evolui e a gente simplesmente põe o dinheiro no bolso, sem dificuldade, sem dor de cabeça. Porém, o mercado começou a descer e logo em seguida ele vem e começa já a querer reverter e reverte. Aciona nosso stop. Percebam, pessoal, que existe uma condição que é muito favorável aos traders. Mesmo que a sua análise não se concretize, você ainda pode sair no lucro. Percebam, do ponto de entrada até o fundo que ele formou aqui, deu um total de 8 pontos, 7 pontos e meio. Então, percebam que muitos traders, principalmente no dólar, né, pegam aí 3 pontos, 5 pontos, 7 pontos, 10 pontos e sai fora. Então percebam, ele andou a meu favor 7 pontos e meio. Mas, como a minha ideia era vir aqui embaixo, então eu mantive posicionado e aí tranquilo. Foi lá, acionou nosso stop. Beleza. Então o que eu fiz? Que esse é o momento onde o trader ele fica tomando stop várias vezes ao longo do dia, ou ele muda o viés, não só o viés do mercado, mas dentro da sua cabeça, para
analisa, verifica que o mercado mudou o seu viés, automaticamente a sua leitura gráfica precisa mudar. Então foi o que eu fiz. Com calma, tomei o stop, acompanhei o mercado, verifiquei que ele deu mais aqui um ponto de entrada para venda, né, se eu quisesse vender, mas como eu mudou-se o viés, então logo eu já verifiquei que ele tinha aqui formado um plano diferente. Olha só, ele está formando uma linha de tendência de alta. Ó, ele deixou o fundo, logo ele fez um fundo mais alto, rompeu o topo, que foi exatamente no rompimento do topo, foi aonde acionou o stop, e ele continuou. Bom, dessa forma, eu falei, bom, ele está vindo para romper o topo. Nós temos aqui, para quem acompanha o canal, nós temos o Prayer Coach, né? E é uma região importante, tá? Então o que eu fiz? Analisei e falei, olha, eu vou aguardar o mercado ele dar uma pequena corrigida para eu identificar algum ponto e realizar uma entrada. A correção começou, tá? Ela se iniciou, voltou, percebi que o mercado ele deixou topos aqui na mesma região, tá? Então, o que eu fiz? Já que ele está com topos iguais aqui, eu vi que ele tinha já na abertura do mercado um topo mais alto, então eu tracei aqui uma linha e aguardei, eu fiquei, né, acompanhando o mercado, porque no rompimento desta linha é que o trade ia se iniciar, porque essa é a ideia, né? Então o mercado ele veio e ficou consolidado mínima e máxima, tá vendo? Ficou parado. Então o que a gente faz? Acompanha, o nosso viés de baixa mudou, agora é um viés de alta. Tá? Então, automaticamente eu virei todo o meu raciocínio para poder trabalhar junto com o que o mercado está me oferecendo. Tá? Então, quando eu percebi que ele não rompia este topo e também não rompia o fundo, eu fiquei aguardando até que ele me desse um padrão confiável. Ó. Ele veio tocando o fundo novamente e aí depois ele mostra um padrão. Esse é o padrão que eu gosto, tá, de operar. Quem acompanha o canal sabe que quanto mais simples, melhor. Então, o mercado ele deu a possibilidade, então automaticamente eu projetei a minha entrada. Agora, aonde fica o nosso alvo? Né? Porque se o mercado ele tinha lá o viés de baixa e esse viés mudou, nós temos que fazer uma nova leitura. Percebam que aqui ele está formando uma espécie de um triângulo, tá vendo? Não é? Ó, essa linha descendo, essa linha subindo. E aí o que eu imaginei? Bom, eu vou fazer a leitura do que o mercado vai me favorecer. Olha só que legal. Quando ele fez essa perna de baixa e corrigiu 50%, isso daqui era uma ideia que o mercado tinha. A partir do momento que essa ideia não se concretizou, então mudou-se o viés. Então percebam que esse triângulo eu não posso fazer a medição dele nesta região toda, que foi a amplitude completa, e projetar ele para cima ou para baixo. Por quê? Porque a ideia de se formar um triângulo foi somente a partir do momento que rompe essa ideia que era o viés de baixa. E aí ele muda a sua tendência. Então eu projetei deste ponto onde mudou o viés até o topo, e aí a gente projeta essa amplitude para cima, tá? A partir do momento do seu ponto de entrada. Foi exatamente o que eu fiz, e aí o mercado ele foi devagar, não tão devagar, né? Ele deixou aqui um padrãozinho, logo em seguida já explodiu para cima e pronto, tocou no nosso alvo. Olha lá, tá? Exatamente onde nós tínhamos planejado, foi exatamente aí o ponto do Prayer Coach, né? O fechamento do dia anterior. Bom, para que vocês entendam, né? Tomar stop, ele é normal para a vida do dia a dia do trader. Porém, o que não é normal, pessoal, é a gente aceitar e continuar na ideia de que o mercado vai cair, vai cair, vai cair e o negócio está subindo, está subindo, está subindo. Ou então, ao contrário, você fica querendo comprar, comprar, comprar e o mercado passa o dia inteiro caindo. Então, essa é a ideia do viés. Qual que é a ideia do mercado? Neste primeiro momento do dia, ele tinha um viés de baixa. Esse viés só seria confirmado após a realização deste pullback e a confirmação seria rompimento do fundo e ele dá sequência na baixa. Esse viés não foi confirmado. Automaticamente, o mercado mudou de ideia e eu também entrei
fiz toda uma leitura do mercado, mudei o padrão e entrei aqui neste ponto, saí aqui na máxima, tá? Foi um tradezinho aí de 40 pontos. Como eu havia pego um prejuízo na primeira operação, então, né, saí aí com um pequeno lucro de 285, mas, né, saímos positivos e garantimos aí uma ótima leitura do mercado, tá? Porque tomar stop nessa primeira operação, muitas pessoas tomaram, e não é porque a leitura está errada, porque todos nós estávamos esperando que o mercado fizesse aquele tradicional movimento, né? Que você, numa tendência de baixa, você tem este zigue-zague, onde o mercado passa ali algumas horas ou até o dia inteiro, já aconteceu dele ficar neste movimento caindo, né? E o que aconteceu para nós foi exatamente o contrário, ele reverteu, tá? Tranquilo, pessoal. Se você que está em busca aí da consistência, está em busca de ser um trader profissional, tem que saber que isso é normal e não é que você fez uma leitura errada do mercado. Ao contrário, o mercado ele muda o seu viés a todo momento, tá? E se você não estiver atento à leitura do preço, à leitura do mercado, você não vai conseguir acompanhar e isso vai causar prejuízos e danos não só financeiro, mas também psicológico, né? Destrói com a moral de cada um. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham compreendido a ideia do viés, tá? Que isso é extremamente importante. Uma tendência, ela nos dá um resultado financeiro. O viés, ele nos dá uma ideia de um resultado que nós podemos ter. Tá? Então espero que vocês tenham gostado, espero vocês aí no próximo vídeo, tá? Ah, e não esqueça, pessoal, tá? Deixa aí nos comentários se você está gostando dos vídeos, se você tem alguma dúvida, tá? Porque através das suas dúvidas eu posso também estar criando vídeos respondendo as perguntas de vocês e ajudando a cada dia, cada vez mais pessoas, tá? Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!